Capítulo 66. Faraó decretou a morte aos meninos nascidos em Israel. Naquele tempo morreu Hadade, filho de Beda, rei de Edom, e Sama de Mesreca, do país dos filhos do Oriente, reinou em seu lugar. No 13º ano do reinado do rei Faraó do Egito, no ano 125 dos israelitas terem ido ao Egito, Sama reinou sobre Edom 18 anos. E quando ele reinou, ele organizou seus exércitos para ir e lutar contra Zefo, o filho de Ulifaz e os filhos de Chitim, porque eles tinham feito guerra contra o rei Angeias da África, e eles destruíram todo o seu exército. Mas ele não foi contra ele, pois os filhos de Esaú o impediram, dizendo, ele foi seu irmão. Então Sama ouviu a voz dos filhos de Esaú, e voltaram com toda a sua força para a terra de Edom, e não continuaram para lutar contra Zefo, o filho de Ulifaz. E rei Faraó do Egito ouviu isto, dizendo, Sama rei de Edom, resolveu lutar contra os filhos de Chitim, e depois ele virá para lutar contra o Egito. E quando os egípcios ouviram falar deste assunto, eles aumentaram o trabalho sobre os filhos de Israel, para que os israelitas não fizessem a eles como eles fizeram em sua guerra com os filhos de Esaú nos dias de Hadade. Assim os egípcios disseram aos filhos de Israel, apressem-se, façam seu trabalho e terminem sua tarefa, e reforcem a terra, pois que os filhos de Esaú vossos irmãos devem vir lutar, por vossa causa contra nós. E os filhos de Israel fizeram o trabalho dos homens do Egito dia a dia, e os egípcios afligiram os filhos de Israel para diminuí-los na terra. Mas quanto mais os egípcios aumentavam o trabalho sobre os filhos de Israel, assim os filhos de Israel aumentavam e se multiplicavam, e todo o Egito foi preenchido com os filhos de Israel. E no ano de 125 da ida de Israel para o Egito, os egípcios viram que seu conselho não teve êxito contra Israel, eles aumentavam e cresciam e o Egito e a terra de Goshen foram totalmente preenchidas com os filhos de Israel. Então todos os anciãos do Egito e seus sábios vieram diante do rei, e curvaram e sentaram-se diante dele. E todos os anciãos e sábios do Egito disseram ao rei, que o rei possa viver para sempre, tu nos aconselhaste contra os filhos de Israel, e nós fizemos de acordo com a palavra do rei. Mas proporcional ao aumento do trabalho assim eles aumentam e crescem na terra, e eis que todo o país está preenchido com eles. Agora, portanto, nosso Senhor e Rei, os olhos do Egito estão diante-te para receber conselhos e tua sabedoria, em como podemos prevalecer sobre Israel para destruí-la, ou para diminuí-los da terra. E o rei respondeu-lhes dizendo, vocês deem aconselhamento neste assunto, para que nós possamos saber o que fazer a eles. E um oficial, um dos conselheiros do rei, cujo nome era Iob, da Mesopotâmia, da terra de Uz, respondeu ao rei, dizendo, se agradar ao rei, ouça o conselho de seu servo. E o rei lhe disse, fale. E falou Iob diante do rei, os príncipes e todos os sábios do Egito, dizendo, eis que o conselho do rei dado anteriormente a respeito do trabalho para os filhos de Israel é muito bom, e vocês não devem remover o trabalho deles nunca. Mas este é o aconselhamento pelo qual vocês podem diminuí-los, se parecer bom para o rei afligi-los. Eis que nós temos temido guerra por um longo tempo, e dissemos, quando Israel se tornar fecundo na terra, eles irão tirar-nos da terra se uma guerra ocorrer. Se agradar ao rei, que seja feito um decreto real, a ser escrito nas leis do Egito e não deva ser revogado, que cada criança do sexo masculino nascida dos israelitas o seu sangue deve ser derramado sobre o chão. E fazendo isso, quando todas as crianças do sexo masculino de Israel tiverem morrido, o mal de suas guerras cessará, que o rei assim faça e envie para todas as parteiras hebraicas, e ordene-as neste assunto para assim fazerem. Assim isto agradou ao rei e aos príncipes. E fez o rei de acordo com a palavra de Iob. E o rei mandou as parteiras hebraicas serem chamadas, nome de uma Chefra, e o nome de outra Pua. E as parteiras vieram diante do rei, e ficaram em sua presença. E o rei disse-lhes, ao fazer o ofício de parteira para as mulheres hebraicas, e no parto, se for um filho, então vocês devem matá-lo, mas se ele for uma filha, então ela deve viver. Mas se vocês não fizerem isto,
então eu queimarei vocês e todas as suas casas com fogo. Mas as parteiras temeram a Deus, e não ouviram o rei do Egito, nem suas palavras, e quando as mulheres hebraicas pariam, filho ou filha, então fazia a parteira tudo o que era necessário para a criança, e deixava-a viver, assim fizeram as parteiras todos os dias. E esta coisa foram ditas para o rei, e ele chamou as parteiras e disse para elas, por que vocês fizeram isto, e salvaram as crianças deixando-as vivas? E as parteiras responderam e falaram juntas diante do rei, dizendo, ó rei, as mulheres hebraicas não são como as mulheres egípcias, pois todos os filhos de Israel são robustos, e antes de chegar a parteira já são nascidos, e para nós tuas servas, por muitos dias nenhuma mulher hebraica tem dado à luz diante de nós, pois todas as mulheres são suas próprias parteiras, porque elas são robustas. Faraó ouviu suas palavras e acreditou nelas neste assunto, e as parteiras retiraram-se do rei, e Deus bem as tratou, e as pessoas multiplicaram-se excessivamente. Capítulo 67 O nascimento de Arão. Havia um homem na terra do Egito, da semente de Levi, cujo nome era Amram, o filho de Quenate, filho de Levi, filho de Israel. E este homem tomou uma esposa, chamada Euquebede, a filha da irmã do pai de Levi, e ela tinha 226 anos de idade, e ele veio até ela. E a mulher concebeu e gerou uma filha, e chamou o nome dela, Mauróim, Miriam, porque naqueles dias os egípcios tinham amargurado a vida dos filhos de Israel. E ela concebeu novamente e gerou um filho, e ela chamou o seu nome, Arão, pois nos dias de sua concepção, Faraó começou a derramar o sangue das crianças masculinas de Israel. Naqueles dias morreu Zefo, o filho de Ulifaz, filho de Esaú, rei de Chitim, e Aneias reinou em seu lugar. E o tempo que reinou Zefo sobre os filhos de Chitim foi 50 anos, e ele morreu e foi enterrado na cidade de Nabna, na terra de Chitim. E Aneias, um dos homens poderosos dos filhos de Chitim, reinou depois dele, e ele reinou 50 anos. E foi após a morte do rei de Chitim, que Balaão, o filho de Beor, fugiu da terra de Chitim, e veio para Egito, para o rei Faraó do Egito. E Faraó o recebeu com grande honra, pois ele tinha ouvido falar de sua sabedoria, e ele deu-lhe presentes e fez dele um conselheiro e o engrandeceu. E Balaão habitou no Egito, em honra com todos os nobres do rei, e os nobres exaltaram-no, porque todos eles cobiçavam aprender sua sabedoria. E no ano 130 de Israel ter ido ao Egito, Faraó sonhou que ele estava sentado no seu trono majestoso, e levantou os olhos e viu um homem velho de pé diante dele, e lá estavam escalas nas mãos do homem velho, como aquelas usadas por comerciantes. E o velho tomou as escalas e pendurou-as diante de Faraó. E o velho tomou todos os sábios do Egito e todos os seus nobres e grandes homens, e ele os amarrou juntos e colocou-os em uma escala. E ele tomou um cabrito de leite, e colocou-o em outra escala, e o cabrito preponderou sobre todos. E o Faraó ficou espantado com esta visão terrível, porque o cabrito não deveria preponderar sobre tudo, e Faraó acordou, e eis que era um sonho. E Faraó levantou-se de manhã cedo e chamou todos os seus servos e contou a eles o sonho, e os homens tiveram muito medo. E o rei disse para todos os seus homens sábios, interpretem, peço-lhes o sonho que eu sonhei, para eu saber. 18 E o filho de Beor, Balaão, respondeu ao rei e disse-lhe, isso não significa outra coisa, mas um grande mal que vai vir contra o Egito nos últimos dias. Pois um filho nascerá de Israel que irá destruir o Egito e seus habitantes, e levará os israelitas do Egito com mão poderosa. Agora, portanto, ó rei, dá-nos conselhos sobre este assunto, que você possa destruir a esperança dos filhos de Israel e sua expectativa, antes de surgir este mal contra o Egito. E o rei disse a Balaão, o que vamos fazer para Israel? Certamente que depois de certo tempo que nós nos aconselhamos contra eles, não podemos prevalecer sobre eles. Agora, portanto, aconselha-nos também contra eles pelo qual nós possamos prevalecer sobre eles. E Balaão respondeu ao rei, dizendo,
vá agora e chame teus 2 conselheiros e nós veremos os seus conselhos sobre este assunto e depois falará teu servo. E o rei chamou seus 2 conselheiros Reuel, o midianita, e Iobe o uzita, e eles vieram diante do rei. E o rei lhes disse, eis que os 2 ouviram o sonho que eu sonhei, e a interpretação, agora, portanto, dê-nos conselhos e saibam, e vejam o que será feito para os filhos de Israel, para nós possamos prevalecer sobre eles, antes que seu mal caia contra nós. E Reuel, o midianita, respondeu ao rei e disse, que viva o rei para sempre. Se parecer bom para o rei, que desista dos israelitas e deixe-os, não estenda sua mão contra eles. Pois estes são quem Deus escolheu no passado, e tomou como povo de sua herança de entre todas as nações e reis da terra, e quem estenderá sua mão contra eles com impunidade, e de quem seu Deus não os vingará? Certamente tu sabes que quando Abraão desceu para o Egito, Faraó, o antigo rei de Mitzraim, viu sua esposa Sara, e levou-a como esposa, porque Abraão disse, ela é minha irmã, pois ele teve medo, devido aos homens do Egito matarem devido à sua esposa. E quando o rei de Mitzraim tinha tomado Sara, Deus então feriu seu agregado familiar com pragas pesadas, até que ele restaurou a Abraão sua esposa Sara, então, ele ficou curado. E Abimeleque, o Gerarita, rei dos filisteus, Deus puniu por causa de Sara, esposa de Abraão, e parou cada ventre desde homens a bestas. Quando seu Deus veio a Abimeleque no sonho de noite o aterrorizou a fim que ele restaurasse a Abraão Sara, quem ele tinha tomado, e depois de todas as pessoas de Gerar foram punidas por causa de Sara, e Abraão orou a Deus por eles, e ele suplicou por eles, e ele curou-os. E Abimeleque temeu todo este mal que veio em cima dele e de seu povo, e ele retornou a Abraão sua esposa Sara, e deu-lhe com ela muitos presentes. Ele fez assim também para com Isaque quando ele tinha o tirado de Gerar, e Deus fez maravilhas para ele, que todos os cursos de água de Gerar secaram, e suas árvores produtivas não produziram. Até Abimeleque de Gerar, e Auzat, um de seus amigos, e Pichol, o capitão de sua tropa, foram a ele e curvaram-se a ele no chão. E pediram a ele para suplicar por eles, e ele orou a Deus por eles, e Deus ouviu a súplica e ele curou-os. Jacó também, o homem simples, foi liberto por meio de sua integridade das mãos de seu irmão Esaú, e da mão de Labão, o sírio, irmão de sua mãe, que buscava sua vida. Da mesma forma da mão de todos os reis de Canaã que tinham chegado juntos contra ele e seus filhos para destruí-los, e Deus os livrou de suas mãos, que viraram sobre eles e feriram-nos. Certamente o antigo Faraó, pai do teu pai, levantou José filho de Jacó sobre todos os príncipes da terra do Egito, quando viu sua sabedoria, pois, através de sua sabedoria ele livrou todos os habitantes da terra da fome. Depois que ele ordenou Jacó e seus filhos a descer para o Egito, de forma que, através de sua virtude, a terra de Mitzraim, Egito, e a terra de Goshen pudessem ser livres da fome. Agora, portanto, se parece bom em teus olhos, deixem de destruir os filhos de Israel, mas se não for tua vontade que eles habitem no Egito, mande-os para fora daqui, para que eles possam ir para a terra de Canaã, a terra onde seus antepassados peregrinaram. E quando Faraó ouviu as palavras de Jetro ficou muito irritado com ele, e ele foi-se em vergonha da presença do rei, e foi para Midian, sua terra. E o rei disse a Iobe, o uzita, o que tu dizes, Iobe? Qual o teu conselho a respeito de Israel? Assim Trabalho disse ao rei, eis que todos os habitantes da terra estão no teu poder, deixe o rei fazer o que parecer bom em seus olhos. E o rei disse, Balaão, o que tu dizes, Balaão, diga a tua palavra para que nós possamos ouvi-la. E Balaão disse ao rei, de tudo que o rei aconselhar contra Israel, eles serão livrados, e não poderás prevalecer sobre eles com conselho algum. Pois se tu pensares diminuí-los pelo fogo flamejante, tu não poderás prevalecer sobre eles, pois certamente seu Deus livrou Abraão seu pai, de Ur dos caldeus, e se tu pensares destruí-los com uma espada, certamente Isaque seu pai foi livrado disto, e foi um carneiro colocado em seu lugar. E se com trabalho duro e rigoroso tu pensares diminuir a eles,
Tu não prevalecerás mesmo neste contexto, pois seu pai Jacó serviu Labão em todos os tipos de trabalho duro e prosperou. Agora, portanto, ó rei, ouve minhas palavras, porque este é o conselho que é dado contra eles, e que tu prevalecerás sobre eles, e de que tu não deverás partir. Se achares por bem, ó rei, deixar em ordem que todos os seus filhos que forem nascidos deste dia em diante, devem ser lançados na água, pois assim poderás tu limpar teu nome, pois nenhum deles, nem de seus pais, foram julgados dessa maneira. E o rei ouviu as palavras de Balaão, e a coisa agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez de acordo com a palavra de Balaão. E o rei ordenou que fosse emitida uma lei a ser feita em toda a terra do Egito, dizendo: cada criança do sexo masculino nascida de Israel a partir deste dia, deve ser lançada na água. E Faraó chamou a todos os seus servos, dizendo: vão agora e procurem em toda a terra de Góshen onde estão os filhos de Israel e fazer com que cada filho nascido deva ser lançado no rio, mas cada filha vocês devem deixar viver. E quando os filhos de Israel ouviram isto que ordenou o Faraó, para lançar suas crianças do sexo masculino ao rio, algumas pessoas separaram-se de suas esposas e outros aderiram a elas. E daquele dia em diante, quando as mulheres de Israel que mantiveram-se com seus maridos, engravidavam, elas iam para o campo dar à luz, e elas davam à luz lá, e deixavam seus filhos sobre o campo, e retornavam. E Deus, que tinha jurado a seus antepassados multiplicá-los, enviou um de seus mensageiros de ensinamento que estão no céu para lavarem cada criança na água, e ungir e enfaixá-las, e colocava em suas mãos 2 pedras lisas, de uma dos quais sugava leite e da outra mel. E ele fez seu cabelo crescer até aos joelhos, pelo qual podiam cobrir-se, para consolá-los e para cobri-los, por causa de sua compaixão por eles. E Deus teve compaixão por eles, e teve desejo de multiplicá-los sobre a face da terra. Ele ordenou à terra recebê-los, para serem preservados nela até a época de seu crescimento, após o qual a terra abriu sua boca e vomitou-os de volta. E eles brotaram na cidade como a erva da terra e a grama da floresta, e eles voltaram cada um à sua família, e à casa de seu pai, e eles permaneceram com eles. E os bebés dos filhos de Israel foram sobre a terra como a erva do campo, devido ao favor de Deus com eles. E quando todos os egípcios viram isto, eles saíram cada um a seu campo com seu jugo de bois e seu arado, e eles araram a terra como se ara no tempo de semeadura. E quando eles araram, foram incapazes de ferir os bebés dos filhos de Israel, então as pessoas multiplicarão-se extremamente. E Faraó ordenou seus oficiais diariamente para ir para Góshen, e procurar pelos bebés dos filhos de Israel. E quando eles procuravam e encontravam um, tomavam-no do seio da mãe pela força, e lançavam-no no rio, mas as crianças femininas deixaram com sua mãe. Assim fizeram os egípcios aos israelitas todos os dias. Capítulo 68. Nasce Moisés, o filho da promessa. E foi nesse momento que o Espírito de Deus estava sobre Mauroém, Miriam, a filha de Amram, irmã de Araão, e ela profetizou sobre sua casa, dizendo: eis que um filho nascerá a nós, de meu pai e de minha mãe, e ele salvará Israel das mãos do Egito. E quando Amram ouviu as palavras de sua filha, ele levou sua esposa de volta para casa, depois que ele tinha conduzido-a para longe no momento que Faraó ordenou que cada criança do sexo masculino da casa de Jacó fossem lançados na água. Assim, Amram levou Ioquebede sua esposa, e 3 anos depois que ele tinha afastado, e ele veio a ela, e ela concebeu. E no final de 7 meses desde de sua concepção, ela deu à luz um filho, e toda a casa foi preenchida com grande luz, como da luz do sol e da lua, no momento de seu brilho. E quando a mulher viu que a criança era boa e agradável à vista, ela escondeu-o por 3 meses numa sala interior. Naqueles dias os egípcios conspiraram para destruir todos os israelitas. E as mulheres egípcias foram para Góshen onde estavam os filhos de Israel, e elas levavam sob seus ombros seus bebés que ainda não podiam falar. E naqueles dias, quando as mulheres de Israel davam à luz, cada mulher escondia seu filho de diante dos egípcios, para que os egípcios não pudessem saber que tinham dado à luz, e não pudessem destruí-los da terra. E as mulheres egípcias vieram para Góshen,
e seus filhos que não podiam falar iam sobre seus ombros, e quando uma mulher egípcia entrava em casa de um israelita, o seu bebê começava a chorar. E então as mulheres egípcias foram e disseram isto na casa do faraó. E Faraó enviou seus oficiais para levar as crianças e matá-las. Assim fizeram os egípcios com as mulheres israelitas todos os dias. E foi nesse momento, cerca de 3 meses antes de Joquebede ter ocultado seu filho, que a notícia ficou conhecida na casa do faraó. E a mulher apressou-se a tirar seu filho antes que os oficiais viessem, e preparou para ele uma arca de juncos, e a rebocou com lodo e piche, e colocou a criança nela, e ela deixou-a pela beira do rio. E sua irmã Miriam ficou de longe para saber o que seria feito a ele, e o que seria de sua vida. E Deus enviou nesse momento um terrível calor na terra do Egito, que queimou a carne dos homens com sol, e oprimiu grandemente os egípcios. E os egípcios desceram para tomar banho no rio, em virtude do calor consumidor que queimavam sua carne. E Batia, a filha do faraó, foi também para tomar banho no rio, devido ao calor, e as suas servas caminhavam ao lado do rio, e todas as mulheres do Egito estavam bem. E Batia levantou os olhos para o rio, e viu a arca sobre a água, e enviou sua serva para buscá-la. E ela abriu, e viu a criança, e eis que o bebê chorou, e ela teve compaixão dele, e ela disse, esta é uma das crianças hebraicas. E todas as mulheres do Egito andando no lado do rio desejavam para dar-lhe de mamar, mas ele não mamou, pois isto veio de Deus, a fim de restaurar-lhe ao seio de sua mãe. E Miriam sua irmã estava naquela hora entre as mulheres egípcias ao lado do rio, e ela viu isto, e disse à filha do faraó, devo buscar uma das mulheres hebraicas, para que ela possa amamentar o filho por ti. E filha do faraó disse-lhe, vá. E a jovem foi, e chamou a mãe da criança. E a filha de faraó disse para Joquebede, tome esta criança e amamente para mim, e eu vou te pagar teus salários, 2 porções de prata diariamente, e a mulher tomou o filho e amamentou-o. E no final de 2 anos, quando a criança cresceu, ela o trouxe para a filha de faraó, e ele foi para ela como um filho, e ela chamou o seu nome Manche, Moisés, pois ela disse, porque eu o salvei das águas. E Amram seu pai chamou o seu nome, Shabar, pois ele disse, isto foi para comigo quando minha esposa voltou-se para casa depois de ter sido afastada. E Joquebede, sua mãe chamou o seu nome Ecutil, porque, disse ela, eu tive esperança por ele no Todo-Poderoso, e Deus restaurou-o a mim. E sua irmã Miriam chamou Ered, pois ela foi atrás dele no rio para saber qual seria seu fim. E Arão seu irmão chamou o seu nome, Abeisanus, dizendo, meu pai deixou minha mãe e retornou a ela por sua causa. E Queniate o pai de Amnon chamou o seu nome, Abidor, pois por sua causa, fez Deus reparar a violação da casa de Jacó, e eles já não poderiam jogar suas crianças masculinas na água. E sua enfermeira chamou-o de Abei Soxo, dizendo, em seu tabernáculo ele ficou escondido por 3 meses, por causa dos filhos da Rã. Israel e todos o chamaram, Shemaiel, filho de Netanel, pois eles disseram, em seus dias Deus ouviu seu choro, e resgatou-os de seus opressores. E Moisés ficou na casa do faraó, e foi para Batia, filha do faraó, como um filho, e Moisés cresceu entre os filhos do rei. Capítulo 69 Faraó condena ao trabalho todos os hebreus. E o rei de Edom morreu naqueles dias, no 18º ano do seu reinado e foi enterrado em seu templo que ele construiu para si mesmo como sua residência real na terra de Edom. E os filhos de Esaú foram a Petor, que é sobre o rio, e eles buscaram um jovem de belos olhos e boa aparência, cujo nome era Shaul, e eles fizeram o rei sobre eles no lugar de Sama. E Shaul reinou sobre todos os filhos de Esaú na terra de Edom por 40 anos. E quando o rei Faraó do Egito viu que o conselho que tinha dado Balaão a respeito dos filhos de Israel não teve êxito, mas que ainda eram frutuosos, multiplicando-se e aumentando em toda a terra do Egito. Então, o Faraó ordenou naqueles dias que fosse emitido em toda a terra Egito para os filhos de Israel, dizendo, nenhum homem deve diminuir qualquer coisa do seu trabalho diário.
E o homem que for encontrado deficiente em seu trabalho que realiza diariamente, seja em argamassa ou em tijolos, seu filho mais jovem deverá ser colocado em seu lugar. E o trabalho do Egito foi reforçado mediante os filhos de Israel naqueles dias, e se um tijolo faltasse no trabalho diário de qualquer homem, os egípcios tomavam seu menino mais jovem à força de sua mãe, e colocavam-no na obra no lugar do tijolo que seu pai tinha deixado faltando. E os homens do Egito fizeram assim a todos os filhos de Israel dia após dia, por um longo período. Mas a tribo de Levi não trabalhou naquele tempo com os israelitas, seus irmãos, pois os filhos de Levi sabiam da astúcia que os egípcios exerceram no início para com os israelitas. Capítulo 71. Moisés mata um homem e foge do Egito. E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e mãe, e ele foi até eles em Góshen. E quando Moisés chegou perto de Góshen, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho, e ele observou seu jugo, e ele viu um egípcio ferindo um dos seus irmãos hebreus. E quando o homem que era espancado viu Moisés, ele correu a ele pedindo ajuda, pois Moisés era muito respeitado na casa do faraó, e ele lhe disse: Meu senhor, atenda-me, esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou, e tomou a minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida. E quando Moisés ouviu esta impiedade, sua raiva acendeu-se contra o egípcio, e ele virou-se para cá e para lá, e quando viu que não havia ninguém lá, matou o egípcio e escondeu-o na areia, e livrou o hebreu da mão daquele que o agredia. E o hebreu foi para sua casa, e Moisés voltou para sua casa, a casa do rei. E quando o homem voltou para casa, ele pensou em repudiar sua esposa, pois não era direito na casa de Jacó qualquer homem vir a sua esposa depois que ela tivesse sido violada. E a mulher foi e disse a seus irmãos, e seus irmãos tentaram matá-lo, e ele fugiu de sua casa e escapou. E no segundo dia Moisés foi a seus irmãos, e olhou, e eis dois homens estavam brigando, e ele disse ao perverso: Por que tu feres teu vizinho? E ele respondeu-lhe e lhe disse: Quem te colocou como um príncipe ou juiz sobre nós? Tu pensas matar-me como tu mataste o egípcio? E Moisés teve medo e ele disse: Certamente a coisa é conhecida? Faraó ouviu falar deste caso e ele ordenou que Moisés fosse morto. Assim Deus enviou seu mensageiro, e ele apareceu diante de Faraó, com a semelhança de um capitão da guarda. E o mensageiro de Deus tomou a espada da mão do capitão da guarda, e cortou sua cabeça com ela, pois a aparência do capitão da guarda foi transformada na aparência de Moisés. E o mensageiro de Deus segurou a mão direita de Moisés e trouxe-o para fora do Egito e o colocou fora das fronteiras do Egito, a uma distância de viagem de 40 dias. E Araão seu irmão, permaneceram sozinho no Egito, e ele profetizou para os filhos de Israel, dizendo: Assim diz Deus de seus antepassados, joguem fora, cada homem, as abominações dos seus olhos e não se sujem com os ídolos do Egito. E os filhos de Israel se rebelaram e não ouviram Araão nesse momento. E Deus pensou em destruí-los, se não fosse a lembrança do pacto que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles dias a mão do faraó continuou a ser severa contra os filhos de Israel, e ele os esmagou e oprimiu até o momento quando Deus enviou adiante sua palavra e tomou deles. Capítulo 72. Moisés foge para Cu e reina. E foi naqueles dias que havia uma grande guerra entre os filhos de Cu e os filhos do Oriente Aram, e eles se rebelaram contra o rei de Cu em cujas mãos eles estavam. Então o rei Quiquianus de Cu saiu com todos os filhos de Cu, um povo numeroso como a areia, e eles foram para lutar contra Arão e os filhos do Oriente, para sujeitá-los. E quando Quiquianus saiu, ele deixou Balaão mágico, com seus 2 filhos, para proteger a cidade e a classe mais baixa do povo da terra. Então Quiquianus saiu para Arão e os filhos do Oriente, e ele lutou contra eles e os feriu, e todos eles caíram feridos diante de Quiquianus e seu povo. E ele levou muitos deles cativos e ele trouxe-os sob sujeição como antes, e ele acampou em suas terras para tomar tributo deles como de costume. E Balaão, o filho de Beor,
Quando o rei de Cu deixou para proteger a cidade e os pobres da cidade, ele foi e aconselhou o povo da terra a se rebelar contra o rei Quiquianus, para não deixá-lo entrar na cidade quando ele retornasse para casa. E o povo ouviu, e eles juraram e o fizeram rei sobre eles, e seus 2 filhos comandantes do exército. Assim eles foram, e levantaram as muralhas da cidade nos 2 cantos, e fizeram uma forte construção. E no terceiro canto eles cavaram valas sem número, entre a cidade e o rio que cercava a terra inteira de Cu, e fizeram as águas do rio passarem por lá. No quarto canto, eles coletaram numerosas serpentes por seus encantamentos e bruxaria, e eles fortificaram a cidade, e habitaram nela, e ninguém foi para fora ou entrou diante deles. E Quiquianus lutou contra Aaron e os filhos do Oriente, e ele subjugou-os como antes, e deram-lhe o seu tributo habitual, e ele foi e voltou para sua terra. E quando Quiquianus, o rei de Cu, se aproximou de sua cidade e todos os comandantes das forças com ele, levantou os olhos e viu que as muralhas da cidade foram construídas muito elevadas, então os homens ficaram espantados com isso. E eles disseram um para o outro, é porque eles viram que nós nos atrasamos na batalha, e tiveram muito medo por nós. Por isso levantaram as muralhas da cidade e fortificaram-na para que os reis de Canaã não pudessem vir em batalha contra eles. Assim o rei e as tropas se aproximaram da porta da cidade, e olharam para cima, e eis que todos os portões da cidade foram fechados, e chamaram as sentinelas, dizendo, Abram, para que nós possamos entrar na cidade. Mas as sentinelas recusaram-se a abrir-lhes por ordem de Balaão, o mágico, seu rei, eles não os deixaram entrar na sua cidade. Então fizeram uma batalha com eles em frente do portão da cidade, e 130 homens do exército em Quiquianus caíram naquele dia. E no dia seguinte, eles continuaram a lutar, e eles lutaram ao lado do rio, eles se esforçaram para passar, mas não foram capazes, assim que alguns deles se afundaram nos poços e morreram. Assim o rei ordenou que fossem cortar as árvores para fazer jangadas, e eles o fizeram. E quando eles vieram para o lugar das valas, as águas giravam em moinhos, e 200 homens sobre 10 jangadas foram afogados. E no terceiro dia, eles vieram para lutar ao lado onde estavam as serpentes, mas eles não podiam aproximar-se lá, pois as serpentes do pântano mataram deles 170 homens, e eles cessaram de lutar contra Cu, e eles cercaram Cu durante 9 anos. Nenhuma pessoa entrou ou saiu. Naquele tempo que a guerra e o cerco aconteciam contra Cu, Moisés fugiu do Egito e de Faraó que tentou matá-lo por ter assassinado o egípcio. E Moisés tinha 18 anos de idade quando ele fugiu do Egito da presença de Faraó, e ele fugiu e foi para o acampamento de Quiquianus, que na época estava sitiando Cu. E Moisés esteve 9 anos no acampamento de Quiquianus, rei de Cu. Todo o tempo que eles sitiavam Cu, Moisés saiu e entrou com eles. E o rei e príncipes e todos os homens de luta amaram Moisés, pois ele era grande e digno, sua estatura era como um leão nobre, seu rosto era como o sol e sua força era como o que de um leão, e ele foi conselheiro do rei. E no final de 9 anos, Quiquianus foi tomado com uma doença mortal, e sua doença prevaleceu sobre ele, e ele morreu no 7º dia. Assim seus servos embalsamaram-no, e o levaram e enterraram-no em frente do portão da cidade para o norte da terra do Egito. E construíram sobre ele um elegante edifício alto e forte, e colocaram grandes pedras abaixo. E escribas do rei gravaram toda a força de seu rei Quiquianus, e todas as suas batalhas que ele tinha lutado, eis que elas estão escritos lá até este dia. Após a morte do rei Quiquianus de Cu entristeceram seus homens e tropas grandemente por causa da guerra. Assim eles diziam um para o outro, dá-nos conselho do que fazer neste momento, estando morando no deserto 9 anos longe de nossas casas. Se dizemos, vamos lutar contra a cidade, muitos de nós vão cair feridos ou mortos, e se nós ficarmos aqui no cerco, nós também morreremos. Pois agora, todos os reis de Arão e dos filhos do Oriente vão ouvir que o nosso rei morreu, e eles irão atacar-nos de repente de forma hostil, e eles lutarão contra nós e não deixarão nenhum vestígio de nós. Agora, façamos um rei sobre nós, e deixe-nos manter-se no cerco até a cidade ser entregue para nós.
E pretenderam escolher nesse dia um homem como rei no exército de Quiquianus, e eles não encontrado nenhum de sua escolha como Moisés para reinar sobre eles. E eles apressaram-se e retirando cada homem seus vestuários, e lançaram-nos no chão, e eles fizeram uma grande pilha e colocaram Moisés nela. E levantou-se e tocaram trombetas e gritaram diante dele e disseram: Que viva o rei! Que viva o rei! E todas as pessoas e nobres juraram-lhe dar-lhe de uma esposa como rainha, Adonia, Cuxita, esposa de Quiquianus, e eles fizeram Moisés rei sobre eles naquele dia. E todas as pessoas de Cu emitiram uma proclamação naquele dia, dizendo: Todo homem deve dar algo a Moisés do que está na sua posse. E colocaram um lençol nos ombros, e cada homem lançou nele algo do que ele tivesse, um brinco de ouro e o outro uma moeda. Também de pedras de ônix, obidelium, pérolas e mármore, jogaram os filhos de Cu para Moisés sobre o lençol, também prata e ouro em grande abundância. E Moisés levou a prata e ouro, todos os navios, e as pedras obidelium e ônix, que todos os filhos de Cu tinham dado a ele, e ele colocou-os entre seus tesouros. E Moisés reinou sobre os filhos de Cu naquele dia, no lugar do rei Quiquianus de Cu. Capítulo 73 O reino de Moisés, e sua arte estratégica na guerra. No ano 55 do reinado de Faraó, rei do Egito, que é o ano 157 dos israelitas terem ido ao Egito, reinou Moisés, em Cu. Moisés tinha 27 anos de idade quando começou a reinar em Cu, e 40 anos ele reinou. E Deus concedeu a Moisés graça aos olhos de todos os filhos de Cu, e os filhos de Cu amaram-no excessivamente. Portanto, Moisés foi favorecido por Deus e pelos homens. E no 7º dia de seu reinado, todos os filhos de Cu reuniram-se e vieram diante de Moisés, e curvaram-se diante dele no chão. E falaram os filhos na presença do rei, dizendo: Dá-nos conselhos para que vejamos o que fazer a esta cidade. Pois faz agora 9 anos que temos sitiado a cidade, e não temos visto mais nossos filhos e nossas esposas. Assim o rei respondeu-lhes, dizendo: Se vocês ouvirem minha voz em tudo que eu vos comandar, então Deus dará a cidade em nossas mãos e nós iremos subjugá-la. Porque, se nós lutarmos com eles como na antiga batalha que tivemos com eles antes da morte de Quiquianus, muitos de nós vão cair feridos como antes. Agora, portanto, eis aqui está o conselho para vocês neste assunto: se vocês ouvirem minha voz, então a cidade será entregue em nossas mãos. Então todos eles responderam ao rei, dizendo: Tudo o que nosso Senhor nos mandar, isso nós faremos. E Moisés disse-lhes: Vão por todo o acampamento e proclamem uma voz a todo o povo, dizendo: Assim diz o rei: Vão à floresta e tragam com vocês filhotes de cegonha, cada homem um filhote em sua mão. E qualquer pessoa que transgredir a palavra do rei, que não trouxer o seu filhote, ele deve morrer, e o rei irá tomar os pertencentes dele. E quando vocês os trouxerem deverão ficar em seus cuidados, vocês deverão cuidá-los até eles crescerem, e vocês devem ensiná-los a mergulhar em voo, como os jovens falcões. Então todos os filhos de Cu ouviram as palavras de Moisés, e levantaram-se e fizeram uma proclamação a ser emitida por todo o acampamento, dizendo: A vocês, todos os filhos de Cu, a ordem do rei é, que vocês vão todos juntos para a floresta, e lá peguem os filhotes de cegonha, cada homem com seu filhote em sua mão, e vocês devem trazê-los para casa. E qualquer pessoa que violar a ordem do rei, o rei tomará tudo que pertence a ele. E todas as pessoas fizeram-no. E eles saíram para a floresta, e escalaram os abetos, e pegaram, cada homem um filhote em sua mão, todos os filhotes de cegonhas, e trouxeram-nos para o deserto e criaram-nos por ordem do rei, e eles os ensinaram no mergulho semelhante aos jovens falcões. E depois que os filhotes de cegonhas estavam criados, o rei ordenou que eles não comessem por 3 dias, e todas as pessoas assim fizeram. No 3º dia, o rei disse-lhes: Esforcem-se e tornem-se homens valentes, e coloquem cada homem sua armadura e cinjam suas espadas, e monte cada homem seu cavalo, tome cada um seu filhote de cegonha na mão. E vamos lutar contra a cidade, onde as serpentes estão,
e todas as pessoas fizeram como o rei tinha ordenado. E tomou cada homem seu filhote em sua mão, e eles foram embora, e quando eles chegaram ao lugar das serpentes, o rei disse-lhes: traga a cada homem seu filhote até as serpentes. E cada homem trouxe sua jovem cegonha pela ordem do rei, e as jovens cegonhas correram até as serpentes, e elas devoraram todas elas, e as destruíram naquele lugar. E quando o rei e o povo tinham visto que todas as serpentes estavam destruídas naquele lugar, todas as pessoas que deram um grande grito. E aproximaram-se, e eles entraram na cidade e lutaram contra a cidade, e a tomaram, e subjugaram-na. E ali morreram naquele dia 1.100 homens do povo da cidade, todos que habitavam a cidade, mas do povo do cerco, ninguém morreu. Então todos os filhos de Cu foram cada um para sua casa, sua esposa e filhos e todos pertencentes a ele. E Balaão, o mágico, quando ele viu que a cidade foi tomada, ele abriu a porta e ele e seus 2 filhos e 8 irmãos fugiram e retornaram ao Egito para Faraó, rei do Egito. Eles são os feiticeiros e mágicos que são mencionados no livro da lei, levantando-se contra Moisés quando Deus trouxe as pragas sobre o Egito. Então Moisés tomou a cidade com sua sabedoria, e os filhos de Cu colocaram-no no trono em vez de Quiquianus, rei de Cu. E o coroaram, e deram-lhe como esposa, Adonia, a rainha, a Cuxite, esposa de Quiquianus. E Moisés temeu o Deus de seus pais, então ele não entrou a ela, nem virou seus olhos para ela. Pois Moisés lembrou-se como Abraão tinha feito seu servo Eliezer jurar, dizendo: Tu não levarás uma mulher das filhas de Canaã para meu filho Isaque. O também que Isaque fez quando Jacó havia fugido de seu irmão, quando ele ordenou, dizendo: Tu não tomarás uma esposa das filhas de Canaã, nem farás aliança com qualquer um dos filhos de Cã. Deus deu Cã, o filho de Noé, e seus filhos e todas as suas sementes, como escravos para os filhos de Shuom, Sem, e para os filhos de Jafet até sua semente depois deles como escravos, para sempre. Portanto Moisés virou seu coração nem olhou para a esposa de Quiquianus, nos dias que ele reinou sobre Cu. E Moisés temeu Deus seu Senhor de toda a sua vida, e Moisés andou diante de Deus, em verdade, com todo o seu coração e alma, ele não se desviou do caminho certo todos os dias da sua vida. Ele não se desviou do caminho nem para a direita ou para a esquerda, no qual Abraão, Isaque e Jacó tinham andado. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cu, e ele guiou os filhos de Cu com sua habitual sabedoria, e Moisés prosperou em seu reino. E nesse momento Arão e os filhos do Oriente ouviram que o rei Quiquianus de Cu tinha morrido, então Arão e os filhos do Oriente rebelaram-se contra Cu naqueles dias. E Moisés reuniu todos os filhos de Cu, um povo muito poderoso, cerca de 30.000 homens, e foram adiante para lutar com Arão e os filhos do Oriente. E eles foram inicialmente para os filhos de Arão, e quando ouviram os filhos do Oriente isso foram para atingi-los, e engajar-se em batalha com eles. E a guerra foi grave contra os filhos do Oriente, pois Deus entregou os filhos do Oriente nas mãos de Moisés e cerca de 300 homens caíram mortos. E todos os filhos do Oriente voltaram e retiraram-se, assim Moisés e os filhos de Cu seguiram-nos e subjugaram-nos, e colocaram um imposto sobre eles, como era seu costume. Então Moisés e todas as pessoas com ele foram de lá, para a terra de Arão para a batalha. E o povo de Arão também foi para encontrá-los, e eles lutaram contra eles e Deus os entregou nas mãos de Moisés, e muitos dos homens de Arão caíram feridos. E Arão também foi subjugado por Moisés e o povo de Cu, e também deram os impostos habituais. E Moisés entregou Arão e os filhos do Oriente sob sujeição aos filhos de Cu, e Moisés e todas as pessoas que estavam com ele, voltaram para a terra de Cu. E Moisés fortaleceu-se no reino dos filhos de Cu, e Deus estava com ele, e todos os filhos de Cu temeram. Capítulo 74 Guerra na África. No final dos anos morreu o rei Shaul de Edom, e Baal-Xana, o filho de Ashur, reinou em seu lugar. No 16º ano do reinado de Moisés sobre Cu, Baal-Xana, o filho de Ashur reinou na terra de Edom sobre todos os filhos de Edom por 38 anos.
Em seus dias de Moabe se rebelou contra o poder de Edom, que era de Edom desde os dias de Hadade, filho de Beda, que derrotou-os em Midian, e trouxe Moabe à sujeição de Edom. E quando Baal-Xanã reinou sobre Edom, todos os filhos de Moabe retiraram sua lealdade de Edom. E Angeias, rei da África, morreu naqueles dias, e Asdrubal seu filho reinou em seu lugar. E naqueles dias morreu Eaneias, rei dos filhos de Xitim, e eles enterraram-no em seu templo, que ele construiu para si mesmo, na planície de Canopia como residência, e Latinus reinou em seu lugar. E no 22º ano do reinado de Moisés sobre os filhos de Cu, reinou Latinus sobre os filhos de Xitim 45 anos. E ele também construiu para si uma torre grande e poderosa, e aí construiu um elegante templo para sua residência, para conduzir seu governo, como era o costume. No 3º ano do seu reinado ele causou uma proclamação a ser feita para todos os seus homens hábeis, quem fizessem muitos navios para ele. E Latinus reuniu todas as suas forças, e eles vieram nos navios e foram aí para lutar com Asdrubal, filho do rei Angeias da África, e eles vieram para a África, e engajaram-se na batalha com Asdrubal e seu exército. E Latinus prevaleceu sobre Asdrubal, e Latinus tomou de Asdrubal o aqueduto que seu pai tinha trazido dos filhos de Xitim, quando ele tomou Iania, filha de Uzi, como esposa, e Latinus derrubou a ponte do aqueduto, e feriu o exército inteiro de Asdrubal com um duro golpe. E os restantes homens fortes de Asdrubal fortaleceram-se, e seus corações foram preenchidos com inveja, e eles cortejaram a morte, e novamente engajaram-se em batalha com o rei Latinus de Xitim. E a batalha foi severa sobre todos os homens da África, e todos eles caíram feridos diante de Latinus e seu povo, e Asdrubal o rei também caiu nessa batalha. E o rei Asdrubal tinha uma filha muito bonita, cujo nome era Uxizena, e todos os homens da África atentavam para sua semelhança em suas vestes, devido à sua grande beleza e boa aparência. E os homens de Latinus viram Uxizena, filha de Asdrubal, e elogiaram-na a Latinus seu rei. E Latinus ordenou que a trouxesse, e levou Uxizena como esposa, e voltou ao seu caminho para Xitim. E foi depois da morte de Asdrubal, filho de Angeias, quando Latinus tinha voltado para sua terra depois da batalha, que todos os habitantes da África levantaram-se e tomaram Aníbal, filho de Angeias, o irmão mais novo de Asdrubal, e fizeram-no rei no lugar de seu irmão sobre toda a terra da África. E quando ele reinou, ele resolveu ir para Xitim para lutar com os filhos de Xitim, para vingar a causa de seu irmão Asdrubal, e a causa dos habitantes da África, e ele assim fez. E ele fez muitos navios e ele veio com todo o seu exército, e ele foi para Xitim. Assim Aníbal lutou com os filhos de Xitim, e os filhos de Xitim caíram feridos diante de Aníbal e seu exército, e Aníbal vingou a causa do seu irmão. E Aníbal continuou a guerra por 18 anos com os filhos de Xitim, e Aníbal habitava em terrenos de Xitim, e acamparam lá por muito tempo. E Aníbal feriu os filhos de Xitim muito severamente, e ele matou seus grandes homens e príncipes, e do resto do povo feriu cerca de 80.000 homens. E no final dos dias e anos, Aníbal retornou à sua terra a África, e ele reinou firmemente no lugar de seu irmão Asdrubal. Capítulo 75. Os efraimitas saem do Egito para Canaã. E naquele tempo, no ano 180 da ida dos israelitas para o Egito, lá saíram do Egito os homens valentes, 30.000 a pé, dos filhos de Israel, que eram todos da tribo de José, dos filhos de Efraim, filho de José. Pois eles disseram que o período estava concluído em que Deus tinha marcado para os filhos de Israel nos tempos antigos, que ele havia falado a Abraão. E estes homens cingiram-se, e colocaram cada um a sua espada ao seu lado, e cada homem a sua armadura sobre si, e eles confiaram na sua força, e eles saíram juntos do Egito com mão forte. Mas eles não levaram nenhuma provisão para a estrada, somente prata e ouro, nem mesmo pão para aquele dia eles levaram em suas mãos, pois eles pensaram em conseguir a sua provisão por pagamento através dos filisteus, e se eles não vendessem, levariam à força. E estes homens eram muito poderosos e valentes homens. Um homem poderia perseguir 1.000 e 2 poderiam 10.000,
então eles confiaram em sua força e foram juntos como estavam. E dirigiram seu curso em direção à terra de Gate, e eles desceram e encontraram os pastores de Gate alimentando o gado dos filhos de Gate. E eles disseram aos pastores: entreguem-nos algumas das ovelhas por pagamento, para que possamos comer, pois nós estamos com fome, porque não comemos pão neste dia. E disseram os pastores: são nossas as ovelhas e gado, por que devemos dar a vocês por pagamento? Assim os filhos de Efraim aproximaram-se para levá-las à força. E os pastores de Gate gritaram, e o seu grito foi ouvido à distância, e todos os filhos de Gate foram até eles. E quando os filhos de Gate viram a maldade dos filhos de Efraim, eles voltaram e reuniram os homens de Gate, e colocaram cada um a sua armadura, e vieram diante dos filhos de Efraim para a batalha. E eles se engajaram com eles no vale de Gate, e a batalha foi grave, e feriram-se uns aos outros, nesse dia. E no segundo dia os filhos de Gate foram às cidades dos filisteus, para que viessem ajudá-los, dizendo: juntem-se a nós, e ajudem-nos, para que possamos ferir os filhos de Efraim, que vieram do Egito para tirar o nosso gado, e para lutar contra nós sem justa causa. Ora, as almas dos filhos de Efraim ficaram esgotadas com fome e sede, pois eles não tinham comido pão durante 3 dias. E 40.000 homens saíram das cidades dos filisteus para ajudar os homens de Gate. E estes homens estavam envolvidos na batalha com os filhos de Efraim, e Deus entregou os filhos de Efraim nas mãos dos filisteus. E feriram todos os filhos de Efraim, todos os que tinham saído do Egito, nenhum restou, mas 10 homens que tinham fugido da batalha. Pois este mal veio de Deus contra os filhos de Efraim, pois eles transgrediram a palavra de Deus em sair do Egito, antes de chegar o período ao qual Deus nos dias antigos havia designado para Israel. E dos filisteus também caíram um grande número, cerca de 20.000 homens, e seus irmãos levaram-nos e os enterraram em suas cidades. E os mortos dos filhos de Efraim permaneceram abandonados no vale do Gate por muitos dias e anos, e não foram trazidos para enterro, e o vale ficou cheio de ossos de homens. E os homens que haviam escapado da batalha chegaram ao Egito, e disseram a todos os filhos de Israel tudo o que lhes acontecerá. E seu pai Efraim lamentou sobre eles por muitos dias, e seus irmãos vieram para consolá-lo. E veio a sua esposa, e deu à luz a um filho, e chamou-o de Beria, pois ela estava infeliz em sua casa.